Sem filtro. Quem é que vive e tem vivido uma vida sem filtro? A cada mês, para quem está nos conhecendo hoje, quem está nos visitando pela primeira vez, nós temos uma nova série onde a gente fala sobre um tema bíblico e um tema cotidiano que tem a ver com o dia a dia de cada um de nós. A gente vive numa sociedade, num mundo, onde cada vez mais as pessoas tentam ser aquilo que na verdade não são e viver uma vida que não transparece a realidade interior de cada pessoa. A gente vive num tempo das redes sociais, num tempo onde cada vez mais as pessoas procuram ter como exemplo pessoas e vidas que não necessariamente a gente deveria estar usando como exemplo, muitas vezes para nada. A gente se pauta às vezes ou se baseia e tenta procurar exemplos de pessoas que não deveriam ser exemplo para as nossas vidas. O maior exemplo que nós temos é o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo vive, e porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós temos esperança de vida eterna. Ele é o nosso maior exemplo. E Jesus Cristo viveu uma vida aqui na terra, uma vida sem filtros. Ele não tentou ser alguma coisa que Ele não era. A natureza de Jesus Cristo era transparente, era clara. Jesus é o que Ele é. Ele é Deus, e no tempo em que Ele esteve aqui na terra, Ele também era 100% Deus e 100% homem. E Deus quer que a gente viva uma vida assim também, uma vida sem filtros, uma vida em que as pessoas possam dizer: fulano, essa pessoa é a mesma no trabalho, é a mesma em casa, é a mesma na igreja. O mundo, ele nos empurra para viver uma realidade que é o oposto disso. Ele nos influencia para a gente viver e transparecer alguma coisa que nós não somos na realidade. Mas Jesus Cristo quer que a gente tenha uma vida transparente aos olhos dele. Aliás, a nossa vida já é transparente aos olhos de Deus, porque Ele sabe o que realmente nós somos de verdade. Não adianta enganar Deus. Tem aquele reality show, né? Aquele programa de televisão, Big Brother, onde as pessoas ficam lá dentro de uma casa e as câmeras vigiando 24 horas por dia. Você já pensou que Deus também está te olhando 24 horas por dia? Que você não consegue enganar a Deus ou tentar fazer de conta que você é uma outra pessoa? Deus sabe quem você realmente é. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, e essa série Sem Filtro é inspirada em Tiago. Tiago era o meio-irmão de Jesus Cristo, filho de José e Maria. E Tiago, ele nem acreditava que o seu irmão Jesus Cristo fosse o Filho de Deus. Só depois que o irmão dele morreu e ressuscitou, que ele acreditou que Jesus Cristo era Filho de Deus. E já pensou se o seu irmão mais velho chega para você e fala: eu sou Deus? Tiago, acho que ficava até espantado, né? Aquela coisa de irmão mais velho, irmão mais novo. E Jesus Cristo nos ensinou a viver uma vida, e quando uma vida transparente, uma vida aberta. Em Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, Tiago escreveu assim: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm, uma vez confirmada, produz perseverança. Eu queria começar essa mensagem falando que
A vida não vem com um botão de editar. A gente não consegue, como se faz no Instagram, editar aquela foto para a gente aparecer mais bonito, melhor na foto do que a gente gostaria. A vida não dá para fazer isso. A gente até consegue fazer isso nas redes sociais, mas a vida nua e crua que a gente vive, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades, a gente não consegue editar essa vida. Se a gente fosse sincero, né? Tem tantos momentos que a gente gostaria de bloquear nas nossas vidas, tantas situações que a gente pudesse passar, né, uma tinta naquela fase da nossa vida, ou até mesmo na fase que a gente está vivendo hoje. A gente com certeza faria isso, mas a gente não consegue apagar, porque a nossa vida, ela é transparente aos olhos de Deus, e as pessoas do mundo também, a gente consegue enganar até a primeira página do Instagram, do Facebook, ou de qualquer outra rede social, porque a nossa essência, ela é apresentada ao mundo pelos nossos frutos. A Bíblia fala que nós seríamos conhecidos pelos nossos frutos. Não adianta nada a gente se mostrar forte, a gente se mostrar aquilo que não somos. Muitas vezes é muito melhor você ser transparente, abrir o coração até mesmo para as pessoas do seu entorno, do que ficar vivendo uma vida de falsidade, uma vida que não condiz com a sua realidade. E Tiago dizendo assim, olha, tem alegria. Há momentos em que você está passando por grande sofrimento e dor, e Tiago está dizendo, tenha por motivo de grande alegria, passar por muitas provações. E pode parecer contraditório, porque a gente está falando de uma vida sem filtro, e Tiago está dizendo para a gente ficar alegre no momento de provação. Eu não estaria sendo falso? Não no contexto desse versículo, porque o que Tiago está dizendo é que a nossa alegria não vem das circunstâncias, a nossa alegria vem de Deus. A nossa alegria não vem de um momento de dor e sofrimento, a nossa alegria vem na expectativa daquilo que Deus pode fazer em cada um de nós. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Não é porque eu estou passando por um momento difícil que eu vou ficar triste, desanimado. Eu vou colocar a minha esperança, a minha confiança, a minha fé em Jesus Cristo. Esse texto continua dizendo, a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando a nossa fé é provada, quando você acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito, são nesses momentos que nós somos desafiados a ir para um nível maior de fé e de confiança em Deus. É muito fácil jogar a toalha e desistir, é o caminho natural, mais fácil, humanamente falando. Mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a nossa fé vai ser provada, ela vai ser purificada, e ela vai produzir perseverança. Quando um ourives, que é aquele profissional que trabalha com ouro, ele vai preparar, pega uma pepita de ouro bruta, que está cheia de impurezas, vem ali com ferro, com prata, com cobre, com sujeira, com outras coisas misturadas, e ele começa a aplicar o fogo, né, calor em cima daquela pedra bruta, e para trabalhar o fogo, o calor é tão intenso, ele tem que trabalhar com uma chama de mais de 1000 graus, para conseguir retirar todas as impurezas, mais de 1000 graus, e você hoje pode estar passando por uma situação na sua vida, em que você está sofrendo um calor tão grande, quase insuportável, mas Deus usa o calor, usa aquela chama, aquilo que você não está suportando, para fazer a purificação, para separar o ouro da sujeira. O nome da sujeira é escória, é literalmente essa expressão que se usa para designar
aquilo que sai de impuro, que estava ali no ouro misturado, a escória. E Deus quer tirar a escória da sua vida. E Ele usa o fogo para purificar a sua vida. Ele usa situações difíceis para que você seja purificado. Deus, Ele não quer um personagem. Ele quer você de verdade, do jeito que você é, com as suas características. Deus colocou na sua vida características tão especiais que só você tem. Nenhuma outra pessoa no planeta tem as características únicas que Deus colocou em você. Aquele conjunto de características que faz você uma pessoa especial para Deus. Você é obra-prima de Deus. Você foi feito com todo cuidado, com zelo. Deus pensou ao fazer você, o que eu vou colocar no meu filho e na minha filha, quais são as características que eu quero na vida dela. E tantas vezes a gente fica se rebaixando em pensamento, eu tenho isso, a gente só fica olhando para os nossos defeitos, para a escória, e Deus está dizendo, meu filho, minha filha, quando o calor vier sobre a sua vida, deixe Ele fazer o processo completo. Lá em Tiago 1, no versículo 3, quando fala que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A palavra perseverança significa suportar o peso, sem sair daquele lugar. O peso está sobre a sua vida, o problema está instalado, mas você em Deus tem a capacidade que vem de Deus de suportar aquele peso, de aguentar até o final, porque Deus está segurando o peso com você, e não está permitindo que você caia. Deus é poderoso para te sustentar nos dias mais difíceis da sua vida. Por isso que Ele não quer um personagem, Ele quer você de verdade, como você é. Lá em Mateus capítulo 23, versículos 27 a 28, a gente vê Jesus Cristo criticando a hipocrisia dos líderes religiosos, que por fora pareciam pessoas ultra santas, pessoas que nunca erravam, pessoas infalíveis, e Jesus Cristo atacava essa hipocrisia, Ele condenava esse tipo de atitude. Ele diz assim: ai de vocês, escribas, que eram as pessoas que escreviam a Bíblia, o texto da Bíblia, e fariseus, que eram os estudiosos da Bíblia, da palavra, hipócritas, porque são semelhantes a sepulcros caiados. Um sepulcro caiado era um sepulcro onde passava um cal, para ele ficar bem branquinho, por fora era aquele túmulo bonito, mas por dentro, o que tem dentro de um túmulo? Um corpo que já apodreceu ou que está apodrecendo. E era essa comparação que Jesus fez. Ele falou: vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda imundícia. Assim também vocês por fora parecem justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de injustiça. Jesus, Ele condenava esse fingimento. Não adianta a gente vir à igreja e tentar transparecer algo que nós somos. Primeiro, nós somos uma comunidade em Cristo Jesus, somos o corpo de Jesus Cristo. E é muito importante que a gente tenha liberdade para ser entre nós aqui como igreja, quem somos de verdade. A gente pode procurar um irmão, uma irmã, e falar: olha, estou passando por uma dificuldade, ore por mim. Eu não sou o homem de ferro, a mulher maravilha. Eu sofro, eu tenho lutas, eu tenho dificuldades, eu tenho problemas. E você pode estar pedindo ajuda, apoio dos seus irmãos em Cristo, da liderança da igreja, pedindo oração, porque nós somos falhos e imperfeitos. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22, a Bíblia traz o exemplo de um jovem que, olhando de fora, ele parecia ser o jovem perfeito,
aquele que toda mãe gostaria que a sua filha se casasse com ele. Ele era rico, ele lia as escrituras, ele conhecia muito sobre as escrituras, e Jesus um dia passou por ele, e pondo-se Jesus a caminho, alguém correu ao seu encontro, e ajoelhando-se diante dele perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava preocupado com o futuro, com a salvação dele. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Mas ele, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Essa passagem gera bastante polêmica, porque as pessoas ficam se perguntando: e se Jesus pedisse para mim, você quer ter a vida eterna? Vá, venda tudo que você tem e siga-me. Hoje, em retrospectiva, se a gente pudesse pensar: poxa, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só que naquela época, não estava claro para as pessoas que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Para a maioria das pessoas ele era um profeta, para alguns era um louco. Mas ele chega para aquele jovem que de alguma forma tinha um desejo de se aproximar mais de Deus, e Deus colocou o dedo na ferida, tocou naquilo que era mais precioso para aquele jovem, mais precioso até mesmo do que Deus, e falou: você quer ter um tesouro nos céus? Venda todas as suas propriedades, tudo aquilo que você tem, e segue-me. Não é fácil, né? Esse desafio que Jesus Cristo lançou. E aquele jovem ficou triste e se retirou, porque ele, no fundo, ele se preocupava muito com as propriedades, ele se preocupava muito com o status que ele tinha. E se eu deixar tudo isso para trás e começar a seguir Jesus Cristo? Não é fácil seguir Jesus Cristo. Quantas coisas a gente precisa abrir mão para poder seguir Jesus Cristo? Se era difícil para aquele jovem naquele tempo, é difícil para nós aqui hoje em dia. Não é fácil viver uma vida transparente, onde você não deve, não pode fazer aquilo que todo mundo faz, para você se nivelar por baixo, né? Para ser igual ao que todo mundo faz. É mais difícil você subir a régua e procurar o padrão de Jesus Cristo, ao invés do padrão do mundo. Como é que é a sua vida para as pessoas que te conhecem no seu trabalho, na sua escola? Você é igualzinho a eles, no sentido de, o fato de você ter entregue a sua vida a Jesus Cristo não mudou absolutamente nada na sua forma de falar, na sua forma de agir? Jesus nos chama para uma vida diferente, uma vida de integridade. Integridade significa algo inteiro, que é o mesmo aqui dentro da igreja, é o mesmo lá na nossa casa, é o mesmo no trabalho, é o mesmo na escola. É isso que Jesus Cristo nos chama, para uma vida sem filtro, uma vida onde você não vai trocando o filtro de acordo com o lugar onde você vai entrando, vai colocando uma outra carapuça, ou uma outra fantasia, dependendo de onde você está. Jesus também, ele abominava tudo quanto é tipo de religiosidade, porque o que mais importava para Jesus Cristo era relacionamento com Deus. Como é que está o seu relacionamento com Deus? O que Deus é para você no seu dia a dia? Como tem sido o seu levantar durante a semana, de domingo a domingo? Será que Deus fica quase como que um amuleto da sorte, que você procura Ele quando a coisa aperta? Talvez a coisa esteja apertando justamente por você talvez estar agindo dessa forma. Deus não quer ser tratado como um amuleto. Deus quer ser considerado por você como o seu Deus vivo.
com quem você se relaciona todos os dias mais do que com qualquer outra pessoa. O seu amigo, Jesus, que por onde você anda, Ele te acompanha. No seu dia a dia, Ele vai para o seu trabalho com você, Ele não fica na igreja aqui na Hope no domingo. Quando você sai daqui, Ele te acompanha. Jesus disse: eis que estou com vocês, convosco todos os dias, até o final dos tempos. Ele é o nosso companheiro o tempo todo. Ele sabe como você é sem filtro. E Jesus estava condenando aqui a hipocrisia também dos fariseus, que quando jejuavam, e jejuar é ficar sem comer por algum tempo, o jejum é muito bom para a nossa purificação, para que a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo. Mas Jesus condenava aqueles que jejuavam e ficava dizendo: estou fazendo jejum, estou aqui com cara de triste, estou colocando até a minha roupa do jejum, estou fazendo jejum. E Jesus lá em Mateus 6, 16 a 18, Ele disse assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, com cara de triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Jesus estava condenando aquela hipocrisia que existia daqueles homens religiosos daquele tempo, e que existe também nos dias de hoje. Quando a gente estiver passando por lutas e dificuldades, a gente pode até ser transparente com os nossos irmãos em Cristo, ser transparente no sentido de: olha, estou passando por um momento difícil, mas você permanece firme na alegria que só Deus pode te dar nesses momentos difíceis. O que Jesus condena aqui é essa falsidade de tentar ser religioso, tentar ser um santo, como dizem, o santinho do pau oco. A gente não precisa ser assim, porque nós temos um Deus que é a nossa alegria, que é a nossa força no momento de dificuldade. A gente não precisa parecer que estamos numa fase de muita busca a Deus. Os frutos vão falar por si só. Os frutos do nosso comprometimento, do nosso relacionamento com Deus vão aparecer. Você não precisa falar para ninguém que você jejuou, que você ficou orando tantas horas. Os frutos vão falar por si só. A fé, ela não é um filtro, quando você está buscando a presença de Deus, como que dizendo, usando a fé como se fosse um escudo, no sentido de dizer: olha, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. A fé nos dá coragem para continuar. A fé nos capacita a perseverar, a ir em frente, mesmo com as dificuldades que a gente está passando. E Tiago, nesse texto que a gente leu no início, nos mostra isso. Deus quer nos conhecer e quer nos ver como nós somos realmente, não como alguém que é falso. A fé verdadeira nos dá coragem para continuar, para seguir em frente. Lá em Tiago 1:3, esse texto que a gente leu no começo fala isso. A provação da fé que vocês têm, uma vez confirmada, produz essa perseverança. Meus irmãos, a dor não é o fim, é o ensaio da vitória que Deus tem para cada um de nós. Deus tem uma vitória lá na frente para você. Jesus Cristo conquistou a vitória na cruz do Calvário, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A provação, ela não vai te destruir, ela vai revelar o ouro que está dentro de você. Deus vai usar o calor, a dor, o sofrimento, para fazer sair de dentro de você toda a escória, toda a sujeira, e te purificar como ouro puro, refinado, para que a luz de Jesus Cristo brilhe através da sua vida. A fé sem filtro, ela não foge desse processo
desse tratamento de Deus, a fé vai crescendo nesses momentos de luta e dificuldade. E saiba que Deus quer trabalhar com a sua versão original. Ele quer trabalhar com o Weber, com a Mariana, com Elias, com tudo aquilo que Ele colocou em cada um de nós. Deus trabalha com a sua versão original. Lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, a gente tem aquela história linda de como o rei Davi, o rei de Israel, foi escolhido. Davi ainda não era rei, e Deus manda o profeta Samuel ir até a casa de Davi, onde Davi morava com seus pais, com seus irmãos. E quando o profeta Samuel chega para escolher aquele que seria o rei, o novo rei de Israel, ele conhece primeiro os irmãos de Davi, homens fortes, adultos, e ele vai passando um por um, mas nenhum daqueles homens, irmãos de Davi, é o destinado a ser rei de Israel, porque Samuel não recebe aquela direção de Deus, confirmando, é este o rei de Israel. E lá em 1 Samuel 16, 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atente, quer dizer, não preste atenção para a aparência, nem para a altura da estatura dele, de um dos irmãos de Davi, que era alto, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê o exterior, vê a aparência, porém o Senhor vê o coração. Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com a sua aparência. Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que o lugar onde você mora, do que com o trabalho que você tem, com a família que você tem. Você pode estar morando hoje num lugar que você fala, Deus, eu não queria estar morando aqui. Você pode estar numa família que talvez você dissesse, Deus, eu não queria ter essa família. Deus, eu não queria ter esse trabalho. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E o amar a Deus significa que Deus está olhando para o seu coração, um coração de amor, um coração rendido, um coração que se humilha perante a presença de Deus, que sabe se entregar a Deus dizendo, Deus, eu quero ser transparente para você. Eu sei que você sabe o que eu penso antes de eu pensar. Eu sei que você sabe por onde eu ando antes de eu andar para lá. Mas Deus, eu quero que o meu coração seja totalmente transparente a Deus. Ele já é, mas quero ser transparente a Ti no sentido de que Deus, tudo que eu faço, eu estou fazendo sabendo que Deus está vendo o que eu estou fazendo. E colocando o amor de Deus em primeiro lugar, antes do amor próprio, antes do amor ao que os outros vão pensar, eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. E era isso que Davi tinha, um coração de adorador, um coração que sabia que Deus era a coisa mais importante da vida dele, que não existia nada maior do que o amor que ele tinha por Deus. É isso que Deus espera de nós, um coração de amor, um coração que busca a presença dEle todos os dias. Quando a gente vê lá em Salmo 139, versículos 23 e 24, o salmista diz assim, sonda-me, ó Deus. Já viram uma sonda, né? Quando você vai fazer uma ultrassonografia, quando você passa por uma tomografia, uma ressonância magnética, o seu interior está sendo ali analisado, né, o seu organismo, e é como se o salmista estivesse dizendo assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. E aí o prova-me aqui é o mesmo verbo, né, a mesma expressão, como quando o ouro é provado, prova-me, coloca o calor
para que o ouro apareça. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Deus já conhece os seus pensamentos? Sim. Mas o salmista estava dizendo: Deus, eu quero escancarar, eu quero ter a consciência todos os dias de que eu estou pensando, o meu Deus está escutando. Por isso, até os meus pensamentos, eu quero estar atento àquilo que eu penso, para que eu não pense nada diferente daquilo que você quer que eu pense. Sonda os meus pensamentos, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Viva uma vida sem filtro diante de Deus. Pare de se comparar com outras pessoas. Pare de competir por algo que Deus não te chamou para ficar competindo por certas coisas. Pare de esconder suas falhas. A graça de Deus não opera, não age nas nossas vidas quando a gente fica tentando esconder de Deus aquilo que nós somos verdadeiramente. Pare de editar a fé, tentando transparecer uma fé que não representa a sua fé verdadeira. Lá em 1 João 2, 4 diz assim: aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Talvez você esteja vivendo hoje uma vida que você não gostaria de postar a sua realidade. Já pensou se de repente as nossas redes sociais escancarassem aquele dia ruim, aquele dia mau, aquele dia que a gente se descontrolou, perdeu a razão, falou mal de uma pessoa, fofocou, mentiu, enganou. Já pensou se a nossa vida escancarasse todas as coisas ruins que existem na nossa natureza humana e pecaminosa? Mas quando a gente começa a viver cada dia com Deus, tendo um relacionamento com Ele cada vez mais, esses caminhos maus, essas atitudes que estão desalinhadas com os propósitos de Deus para a nossa vida, vão sendo abafadas dentro de nós. A Bíblia fala: enchei-vos do Espírito e não cumprireis os desejos da carne. A nossa carne tenta nos empurrar para o pecado, tenta nos empurrar para atitudes e para uma vida de falsidade, uma vida secreta, mas o relacionamento com Deus nos enche da presença do Espírito Santo de Deus. O relacionamento de Deus nos dá poder para viver uma vida longe do pecado. O relacionamento com Deus faz com que o amor de Deus pela humanidade entre nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural, de forma que a gente comece a expressar o amor de Deus para as demais pessoas, de uma maneira que antes nós não fazíamos, porque o relacionamento de Deus nos inunda com o seu amor, nos inunda com as qualidades e atributos de Deus, para que verdadeiramente a gente possa dizer: Jesus Cristo, eu quero te imitar em todas as coisas, eu quero te imitar nos pensamentos, nas atitudes, na maneira como eu me comporto com as pessoas fora da igreja, no meu dia a dia, com a minha família, com os meus filhos, com os meus pais, uma vida transparente, onde Deus, o meu coração está aberto a Ti, o meu coração busca a Tua presença, a minha vida é transparente diante de Ti, Deus, é sem filtro. Vamos nos colocar em pé, por favor, quem puder. A gente vai orar para que Deus faça nessa noite, em cada coração, em cada pessoa, algo novo nessa noite. A Bíblia fala: não tem poder nenhum nas minhas palavras se elas forem palavras vazias, se elas forem palavras que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Mas quando a gente, como igreja, aqui nessa noite, juntos em oração, há poder na nossa oração,
a gente vai dizer aqui nessa noite, e vamos pedir a Deus que faça uma transformação em cada um de nós, para que possamos viver uma vida sem filtro, uma vida onde o nosso coração é sondado por Deus, é provado por Deus, e Ele fala: meu filho, minha filha, é isso aí, você está no caminho. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti cada vida que veio aqui nessa noite, Pai. Há pessoas aqui que entraram vivendo uma vida talvez de fantasia, talvez uma vida que não condiz com aquilo que ela gostaria de viver diante de Ti, Deus. Mas que nessa noite Teu Espírito Santo possa transformar cada coração, cada vida aqui, Pai, para que possamos viver uma vida transparente diante de Ti. Sonda nessa noite os corações aqui presentes, Deus. Faça algo novo em cada vida aqui nessa noite, Pai. Nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo. E se há alguém aqui nessa noite que entrou, você entrou aqui na igreja talvez pela primeira vez, talvez nunca tenha entrado numa igreja, eu gostaria de fazer uma oração rápida, e eu vou pedir para toda a igreja orar junto comigo. E se você quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você pode fazer e repetir essa oração comigo agora nessa noite, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração a Ti, peço perdão pelos meus pecados, entra na minha vida e faça algo novo. Eu declaro: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Glória a Deus, Deus seja louvado. E se você fez nessa noite essa oração pela primeira vez, você pode procurar um dos nossos voluntários. A gente quer anotar o seu nome, a gente quer estar perto de você em oração, para que Deus continue trabalhando na sua vida e fazendo algo novo.